Glória a Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos conduza ao entendimento da palavra. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A palavra que Tu deste a homens cheios do Teu Espírito, conduzido pela Tua vontade para escrever, para edificar a Tua igreja, Senhor. Estamos diante dela, Senhor. Pai, nós Te pedimos que o Senhor derrame o Seu Espírito sobre a Tua igreja para nos trazer entendimento da Tua palavra, Senhor. Para que cada dia a gente venha se moldar a Tua palavra. Senhor, que seja feito a Tua vontade neste lugar, na vida dos Teus santos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e o 16. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos entender a nossa posição, a qual nós estávamos. Nós estávamos numa posição a qual aqueles que não conhecem a Deus estão neste momento. Neste momento, aqueles que não reconhecem o Filho de Deus está em uma posição. Esta posição não é uma posição que lhe eleva algo aqui desta terra, não. Essa posição não te coloca na frente de pessoas que vai te dar um valor, que vai dar algo que você seja conhecido, não. Esta posição que essas pessoas que não conhecem a Cristo estão, é uma posição que irá levar para o mundo dos mortos, para a sepultura, para onde aqueles que não reconheceram a Cristo estão nesse exato momento. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ter um encontro com Cristo e não tiveram, não quiseram, rejeitaram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, todos esses rejeitaram, estão no lugar. As almas, irmãos, é eterna, as almas não se acabam, o corpo deles se acabaram, já viraram pó, mas a alma continua, a alma é eterna, é algo que foi dado por Deus. Deus é eterno, e tudo que Ele produz, que sai dele, é eterno. Então a alma é eterna, e todas essas que rejeitaram o Senhor estão em um lugar. A palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus nos diz que lá há choro e ranger de dentes. Para que uma pessoa esteja em pranto e ranger de dentes, ali não é um lugar bom, não é algo agradável aos olhos, ao coração, à mente, não é algo bom. E este lugar, irmãos, você pode ser lançado lá ao fato de você não conhecer a sua posição atual. A palavra de Deus vem nos lembrar de que Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos nós pecamos, não tem um justo sequer. Então todos estão privados da glória de Deus. Não tem como se achegar diante deste Deus que é a vida. Este Deus que nos dá o poder de viver para a eternidade. Então a palavra é clara, todos pecaram, desde Adão até a nossa geração. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6, capítulo 23, vem nos trazer uma lembrança. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Todos estávamos em pecado.
E este pecado iria cobrar o seu preço de cada um de nós. Este mundo, se eles não se alertarem, se eles não tiverem o despertar do Espírito, o pecado irá cobrar o seu preço, que é a morte. Mas para alegrar o nosso coração, a palavra de Deus nos traz algo que nos deixa alegre. Mas o dom de Deus é a vida eterna. O dom que Deus tem para nos dar é a vida eterna. E quando nós ouvimos isso, nós olhamos para nós mesmos e analisamos a nossa posição. E vendo que nós temos este dom, o Senhor derramou este dom. O dom de Deus é a vida eterna. Todos aqueles que reconhecerem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, este dom foi derramado. Hoje, irmãos, nós temos acesso livre a Deus por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos que estão aí não têm. Eles acham que se prostrar diante de uma imagem vai dar este dom, vai lhe levar a Deus. Eles acham em estar debaixo de uma religião vai levar a Deus. Como um líder disse, que todas as religiões levam a Deus. Eles estão enganados. É isso que o diabo traz a este mundo, o engano, a mentira. É por isso que o crente não pode professar mentira, porque essa mentira é do diabo. E ele é o pai da mentira. E ele anda aí, irmãos, enganando as pessoas, achando que está prostrado de uma imagem de madeira vai fazer alguma coisa, achando que ele está dando bens aí, dando cesta básica, dando dinheiro, ajudando, vai fazer alguma coisa. Não, isto é trazido a estas pessoas pelo diabo, e eles são enganados. Nós só sabemos que Cristo é o caminho, irmãos. Só por Ele temos a vida eterna. A palavra de Deus, mas o dom de Deus é a vida eterna. Por onde? Por onde conseguimos? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós ouvimos essas palavras e nos alegramos, porque isto foi revelado a nós. Nós temos este dom de Deus, a vida eterna já está garantida a nós, porque por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não estudamos aqui, somos mais do que vencedores. Quem nos separar do amor de Cristo? Quem pode? Ninguém, porque este dom foi nos dado e temos este dom. Irmãos, é isso que nós devemos entender, irmãos. Só temos a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Devemos entender. E esta verdade nós temos que falar para que os perdidos possam encontrar o caminho da salvação. Nós não podemos nos calar. Não. Antes estávamos perdidos, fomos achados pelo Pai. Através do Filho nós temos comunhão com Deus, porque o Filho nos justificou. Estamos salvos através de Cristo, porque isso é mérito dele, não é nosso. E agora devemos falar. E o que nós devemos falar? João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está vendo como você pode ser salvo? Você está vendo como você pode ser participante da vida eterna? Todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. E onde é que encaixa aqui religião? Onde é que encaixa aqui homem? Onde é que encaixa aqui uma doutrina? Não, irmãos, é através de Cristo que somos salvos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Só temos a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero trazer os irmãos, o falso ensino que é propagado, onde não era para estar sendo propagado, mas infelizmente é propagado nas igrejas, o falso ensino sobre o batismo. Algumas denominações ensinam a regeneração batismal ou justificação batismal. Eles dizem que o batismo lhe justifica ou purifica dos pecados. Não, o batismo não purifica de pecado ou não lava pecado. Não, o batismo não salva. O batismo não é algo que você pode receber bens materiais ou dons espirituais. Não, o batismo não é para isso, irmãos. Por que eu trouxe seus irmãos? Nós somos pecadores, fomos restituídos por Cristo e o caminho é Jesus Cristo. Por quê? Porque há falsos ensinamentos em torno do batismo, irmãos. Algumas denominações dizem que você pode ser regenerado pelo batismo, ou você pode ser limpo dos pecados através do batismo. E o batismo não é para isso, irmãos. O batismo é uma confissão publicamente. Você vai confessar publicamente quem é você agora, através do ato do batismo. Ali em Israel, as pessoas gostam de Israel, quando chegar lá, gostam de se batizar no Rio Jordão. E ali há falsos ensinos que dizem: se você se batizar no Rio Jordão, você vai ter um casamento, você vai ser feliz na área do casamento, ou você vai poder trocar de carro, ou você vai ter uma vida levada a riquezas, você vai ser próspero. Então aquele povo ensina isso àquelas pessoas, e várias pessoas que já se batizaram, já professaram a sua fé em Cristo, vão lá e se batizam. Se batizam várias e várias vezes, em vários lugares ali se batizam. Por quê? Eles são ensinados, são levados a falso ensinamento, irmãos. O batismo não é para isso. O batismo, irmãos, aqui tem uma definição que eu fiz sobre o batismo. Significado do batismo: no grego quer dizer mergulhar, imergir. O batismo é um ato público que expressa o compromisso de viver fielmente para Deus. O ato de ser submerso durante o batismo é uma alusão à morte e o sepultamento de Jesus. E o ato de emergir está relacionado com a sua ressurreição. O batismo em hebraico quer dizer vilar, ato de submergir. Então o batismo só é um ato público, irmãos, que você irá confessar, e as pessoas irão ver aquele ato e verão que você agora é um cristão. É só isso, irmãos. Não tem nenhuma mágica no batismo. Não, irmãos. A salvação, irmãos, só vem por Cristo. Devemos ter isso cravado em nossa mente. A
salvação só pode vir pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou trazer aqui alguns significados do batismo. O batismo é um gesto de identificação. O ato do batismo é um gesto de identificação. Você vai ser identificado. Você não tem a carteira de identidade para dizer quem é você. Ali está contando quem é você. Pela identidade, a pessoa vai saber quem é você. Então, o batismo é um ato de identificação. Onde é que nós vemos isso? Em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. O batismo é uma identificação do cristão. O cristão é identificado pelo ato do batismo. O batismo, irmãos, leva o cristão a ser um discípulo. Ele só é um discípulo. Ele é identificado, irmãos, pelo ato do batismo. Aquele ato que você vai submergir as águas e subir as águas. Aquilo ali publicamente irá mostrar quem é você agora. Você é um crente que obedece à palavra de Deus, porque o batismo é um mandamento do Senhor, é uma ordem. Então, como eu vou obedecer essa ordem se eu não sou um discípulo? Como? Não tem como. Mas eu, sendo um discípulo de Cristo, tenho a minha profissão em Cristo, tenho entregado a minha vida ao Senhor. Qual é o meu papel? Cumprir a ordem do meu Senhor. Então eu vou ao batismo porque o Senhor me manda. É uma ordem do Senhor, o batismo e a Santa Ceia. O batismo é um gesto de profissão pública de fé, ao fato de inquirir ou arguição. O batismo é um gesto de profissão pública de fé. O que é que eu quero dizer aqui, irmãos? Os irmãos vão entender. No ato do batismo, os irmãos serão inquiridos. Os irmãos serão arguidos. O que é isso? Inquirir, arguir? É só perguntar, irmãos, questionar. Os irmãos serão perguntados, o irmão será questionado acerca da sua fé. Onde é que nós vemos isso? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. No ato do batismo, os irmãos serão questionados, serão arguidos, serão inquiridos, perguntados. E o que é que vai se perguntar ali? Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você será questionado naquele momento. Você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Você, como discípulo, o que você irá falar? Sim, eu creio. Então, nesse momento, você será questionado. Você deposita a sua confiança de vida eterna no Senhor e Salvador Jesus Cristo? O discípulo que irá dizer: sim, eu deposito somente nele. Então, no batismo, os irmãos serão questionados acerca da sua fé. O batismo é uma representação ou uma dramatização de uma lavagem. Aquele ato ali é uma representação ou uma dramatização de uma lavagem. 1
1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os abusadores de si mesmo, como do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiços, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. E aqui Paulo fala: ao menos algum de vós tem sido isto. Ao menos algum de vós tem sido isso. Um fato desse aqui nós já cometemos nosso tempo de imundice. Nós praticávamos isso. E Paulo diz: ao menos algum de vós tem sido isto. Mas o que Paulo diz agora? Mas fostes lavados. Mas fostes lavados. Mas aqui, irmãos, não quer dizer que a água do batismo vai lavar essa imundície. Não. Nós fomos lavados no dia que entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele dia que o Espírito Santo bradou em nosso coração e fizemos uma aliança com Deus, Ele nos lavou de toda imundície. De toda imundície nós fomos lavados. E agora no batismo nós vamos demonstrar, representar, dramatizar o que foi feito naquele dia que você entregou a vida ao Senhor. Agora você irá dramatizar o momento da sua entrega com Cristo pelo batismo. E Paulo diz: mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Então o batismo é uma dramatização do que você fez naquele dia que você entregou a sua vida ao Senhor. Você vai dramatizar no momento que você teve uma aliança com Cristo. O batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição. Onde é que nós vemos isso? Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo do 1 ao 4. Glória a Deus. Romanos 6, do 1 ao 4. O que diremos então? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estávamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O batismo, irmãos, representa a morte, o sepultamento e a ressurreição. Ao fato de você descer as águas, você irá morrer e será sepultado. E ao fato de você se levantar das águas, ali demonstra a ressurreição. Nós passamos por isso, irmãos. No dia da nossa entrega ao Senhor, nós morremos. A nossa carne foi morta. A nossa carne está sepultada. E nós ressuscitamos junto com Cristo. E agora assim também nós andemos em novidade de vida. Devemos andar, irmãos, em novidade de vida. E no ato do batismo, você irá representar isto. A palavra de Deus, irmãos, em Romanos capítulo 8, fala, Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora
que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, irmãos. Fomos livres, estamos livres em Cristo Jesus. Então, eu quero mostrar aos irmãos que nós devemos abrir os nossos olhos, irmãos, acerca de doutrinas que nos levam para longe de Deus, doutrinas que nos levam a falsos ensinamentos. E muitas vezes o batismo, irmãos, que é algo que você vai representar, é algo que você vai falar publicamente quem é você agora. É só isso. O batismo não vai salvar, o batismo não vai lavar pecado, o batismo não vai nos dar bens materiais. Não. Você só irá professar publicamente quem é você agora. Amanhã, o irmão Mateus, a irmã Letícia, irá descer as águas e irão professar publicamente quem eles são agora. Todos verão, a igreja virá, a igreja vai ver o ato dos irmãos, a igreja vai ver os irmãos sendo questionados, a igreja vai ouvir a resposta dos irmãos naquele momento do questionamento. Os irmãos irão dramatizar o ato, a lavagem que o Senhor já nos lavou. Os irmãos irá professar publicamente através do batismo a confissão de fé que eles tiveram anos atrás. Então, o que eu quero trazer aos irmãos é uma consciência, irmãos, limpa. É uma consciência na palavra de Deus. Só isso. Nós devemos, irmãos, a cada dia entender a palavra de Deus. Porque se nós não entendermos a palavra de Deus, iremos agarrar em ensinamentos que irão nos levar para caminhos errados. Iremos ter pensamentos que não condiz com a palavra de Deus. Então, se nós tivermos um estudo da palavra de Deus, nós vamos entender que o batismo só é uma profissão de fé, publicamente. Você um dia, você fez uma confissão. Um dia você chegou aqui na frente, fez uma confissão baseada em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 13, aqui relata o que você fez naquele dia. O dia que você foi tocado no coração, foi induzido a entregar a sua vida a Cristo Jesus. E aqui Romanos relata, mas o que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Agora vem, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por estas palavras nós temos a certeza, irmãos, de como uma pessoa pode ser salva. Não é pelo batismo, não é por confessar doutrinas, não é por religião, não. É o ato de você crer em Cristo. Ao ato de você crer no Senhor, você será salvo. Olha o que Romanos 10, 13 fala: porque todo aquele que invocar
o nome do Senhor será o quê? Salvo. E um dia você invocou o nome do Senhor. Um dia você veio aqui e invocou este Senhor. Você gritou por Ele, você chamou por Ele. E por Ele ouvir o seu chamado, você foi salvo. Então amanhã os irmãos só irão representar, irmãos. Aquele ato do batismo irá confessar publicamente algo que você fez lá na frente, algo que naquele dia o Espírito Santo tocou em seu coração e te levou a conhecer a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então amanhã os irmãos irão confessar publicamente. Ali terá testemunha, a igreja estará ali. Então todos nós iremos ver o que os irmãos irão fazer. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos conduza a fazer a vontade do Pai, né? Que tudo que a gente venha fazer venha agradar ao Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus.